Ok, agora vamos falar de mais uma coisa interessante sobre esse botão e depois vamos conversar sobre teclados. Mas então aqui é o seguinte, quando a gente clica no botão Clear, o que a gente está fazendo? A gente está pegando esse mytext.txt e está colocando ele branco. Que no caso é a mesma coisa que está aqui nesse botão Go Sender. Então a gente vai fazer uma coisa simples aqui que já vocês vão aprender, que daí quando vocês querem chamar uma outra função já existente, né, para a gente não precisar repetir o comando, porque suponha que aqui nesse else a gente quisesse executar 10 comandos, 10 linhas de código, então as 10 linhas teriam que ser repetidas de repente aqui. Então, como é que a gente faz? A gente vai chamar, quando o cara clicar clear, na verdade a gente vai chamar esse botão go, porque ele já está preparado para, se o campo estiver vazio, no caso diferente, vazio entra aqui. Se estiver vazio, ele vai para o else e vai executar o que a gente precisa. Então a gente vai chamar esse botão. Como é que chama? É muito complicado. btn go, certo? Aí quando você escreve, ele já está pedindo um parâmetro aqui. Esse parâmetro, no caso, ele se chama sender, dois pontos, é o tipo, nObject. Então qualquer coisa, né, que a gente colocar aqui. A gente pode colocar, dar um tab, ele cai ele para dentro, dá um zerinho, certo? Aí ele dá certinho. Se você colocar nada aqui, a gente passa a ter um erro, porque ele está pedindo um parâmetro, né, mesmo sem argumento. Então está precisando desse argumento aqui. Então a gente coloca um zero aqui, e aí o problema fica resolvido, certo? Vamos lá, então vamos rodar aqui para testar isso aqui rapidamente. Abrindo. Compilando. Compilando primeiro, né? Abrir vai ser daqui a pouco. Ok, sucesso, abriu. Vamos lá então. A situação aqui é a seguinte. Vamos colocar qualquer coisa aqui, certo? Dá um go. Linha 1, linha 2. Aí nós apagamos tudo. Vamos dar o go novamente com esse campo vazio. Consequentemente ele vai, bom, branquear aqui, certo? Limpou esse campo. Ou seja, ele fez a mesma coisa, só que se tivermos mais código aqui a gente colocaria. Mas o importante aqui foi que a gente aprendeu a chamar uma função já existente. No caso a gente chamou esse botão. E você tem que passar o parâmetro que o botão estiver pedindo, certo? Quando a gente criar funções mais na frente, também a gente pode criar funções sem parâmetros, mas geralmente você vai passar um parâmetro para a função, certo? Agora vamos falar sobre teclado rapidamente também. O teclado é o seguinte, vamos ir nesse campo aqui, vamos aqui nos atributos, certo? Aqui embaixo tem uma parte bem interessante que vocês vão utilizar. Esse primeiro capitalization significa que você pode colocar aqui as palavras vão ter sempre a primeira letra maiúscula, ou as sentenças vão ser maiúsculas, ou tudo é maiúsculo, certo? Então isso aqui a gente, né, pode deixar assim. O correction é para ele fazer a correção automática das palavras, caso você escreva errada a sintaxe, a palavra, né, escreve errada, aí ele vai e corrige para você em inglês, né? O spell check justamente vai verificar se o que você escreveu está certo ou não, certo? Keyboard type, esse aqui é bem importante. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Quando a gente entra com o teclado tipo URL, para digitar endereço de web. Vamos dar um stop aqui nesse simulador. Vou rodar novamente. Abrindo. Ok, quando você clicar aqui no celular, eu vou dar Command K aqui, ele vai abrir o teclado, certo? Então, como eu escolher um teclado tipo URL, observem aqui que ele já vem com o .com. Maravilha, né? /.com, vem com essas coisas que a gente vai usar bastante para digitar o endereço de web. Vamos dar o stop aqui. Vamos agora selecionar um outro que vocês vão usar bastante, número, certo? Vamos rodar. Clicando aqui. Ó, esse aí não precisou nem dar o comando K, abriu. Então tá aqui os números, certo? Sem ponto decimal. Então esse aqui seria só para número. Um que vocês vão utilizar também seria o decimal pad, que seriam números com o ponto decimal. Isso é bem legal, que facilita bastante, né, vocês criarem tipos de campos, né? E ó, aqui, por exemplo, se for um campo de calculadora, 45.85 e tal, então você consegue fazer 85 no 55 eu botei ali. Bom, vamos dar o stop aqui, certo?
E um também bem interessante é o email address. No email address, a gente vai notar que o teclado também vem diferente. Ó, teclado tal todo numérico, vem o arroba e o ponto aqui. Então, tudo já facilita para você ter um campo, né, no formato que o teclado se adeque melhor a esse campo. Stop.